Você poderia esclarecer mais a distinção entre nível e opressor? Ok, vamos lá. O obsessor, né, como ela colocou aqui o opressor, ele é uma energia de um terceiro externo invadindo o meu campo energético, ok? O nível é um trauma vivido numa outra encarnação que entra em contato com a minha encarnação atual e começa a fazer processos que a gente chama de auto-obsessivo. As pessoas aí fora chamam isso de processo de autossabotagem, tá? Ela não consegue, mas ela chama de autossabotagem, mas é um processo auto-obsessivo. Então, são traumas de outras vidas que entram em contato com a gente. Eu vou dar um exemplo, não sei se vocês viram, se todo mundo já viu a parte do curso onde eu falo de nível. Quando eu comecei a trabalhar com energia, né, trabalhar de maneira mais séria, estudar mais profundamente, eu comecei a trabalhar com apometria, e eu trabalhava muito bem, eu já tinha entendido tudo isso de nível, de obsessor, enfim, do externo e do interno. Então, o nível, gente, o que acontece? O nível, a gente não consegue se livrar dele com tanta facilidade, porque ele não tá atacando, não é o outro que tá me atacando, sou eu que tô me atacando, tá? E o que acontece? Eu tava lá trabalhando, tava muito bem, já tinha entendido tudo muito bem racionalmente, e também muita coisa aqui, já tava trabalhando na apometria, já tava bastante. Quando eu fui fazer o meu curso, que era um curso comprido também, muito mais longo que esse, enfim, era mais complexo, assim, mais difícil, uma linguagem mais difícil. Eu comecei, aí quando eu cheguei para estudar a parte da mesa quantiônica, tá? Quando eu comecei a trabalhar com a mesa, já fazia mais de um ano que eu estava fazendo o curso. Quando eu comecei a trabalhar com a mesa, eu comecei a entrar no medo. Mas a minha cabeça sabia que aquilo não fazia sentido, mas começava a vir umas informações. Ai, não sei se eu devo fazer isso. Ai, não sei se isso é pra mim. Ai, não sei. Mas no fundo eu já sabia que eu amava aquilo, porque eu já tinha despertado milhares de coisas, sabia que era aquilo que eu queria fazer. Então, assim, começou a entrar num conflito de não mexe nisso, será que é isso? Isso é muito difícil, isso não é pra você, não mexe. Aí começou a me dar um processo de medo. E aí eu fui trabalhar para entender o porquê desse medo. Não precisa entender. Eu quis, por quê? Porque eu sou xereta, né? E eu vou fundo na minha ferida. Eu não tenho medo de sangrar, tá? Todo mundo não precisa ser assim. Eu sou assim, ok? Você pode ir lá fazer um tratamento, tirar esse processo e acabar com isso. Eu não. Eu quis entender. Então, eu fui trabalhar o meu processo. Eu fui atrás para entender o meu processo, tá? E o que aconteceu? Eu entendi que numa outra vida, que não foi a passada, tá? Foi anteriores, vamos deixar isso aí, essa minha, meio complicado de explicar. Eu entendi que eu trabalhei, eu também tinha essa sensibilidade, mas não é que eu morri ou que eu matei, não. Eu simplesmente sofri as consequências de ter esse tipo de sensibilidade. Então, teve pessoas que morreram? Teve pessoas que mataram, que fizeram besteira com isso? Teve. No meu caso, nessa parte que eu consegui identificar por conta desse medo, eu sofri, eu tive distanciamento da minha família. Então, eu fiquei sozinha, eu perdi o contato. Então, para que não fosse feito nada de mal para eles e nem para mim, eu tive que fugir. Esse distanciamento me causava dor. Então, quando eu comecei a trabalhar com a energia na mesa, isso startou. Era como se aquele pedaço meu acordasse e falasse, não mexe aí. Não, isso dói. Não, não mexe, isso aí, ó. Não. Esse trauma, ele não tem consciência. Ele tá lá, que não é um lugar, né? É um estado, e quando nesse momento eu entrei em contato com essa mesma vibração, essa energia se encontra e começa a vibrar o meu campo.
E aí o mesmo sentimento que eu senti lá, eu começo a sentir aqui. Tá? Então, nível... E aí, quando eu entendi, fiz o tratamento, dei consciência para esse meu nível. Olha, agora não é mais assim. Entendi que isso já não está mais acontecendo. É um outro tempo, as coisas são diferentes. Dá uma olhada. E aí, essa parte minha compreende. Eu falei, vai para o hospital, que você vai... Eles vão te explicar, você vai entender. E aí, eles vão te orientar. Tá? Então, é um pedaço meu. Ele não ataca ninguém. Ele ataca a mim. É só uma frequência de um trauma vivido, é um trauma que fica parado, é uma dor muito potente que por conta desse momento, qualquer que seja, ele cria esse nível, né, de consciência e ele só sabe pensar e vibrar aquilo, é uma vibração, tá? Então ele é recolhido para ser tratado da maneira mais apropriada pelo hospital astral, tá bom? Acho que ficou um pouquinho mais claro, né? Isso eu sei que é um tema dos mais difíceis de compreender, mas que depois que a gente entende, muda a vida da gente. Muda a vida porque aí a gente começa a entender que muitas das coisas que acontecem não é externo, é a gente, né? Mas a gente não tem consciência disso.